Ontem eu acordei logo cedo e pensei assim, dia 6 de abril, dia finalmente de Tachi no Yusha 2, um anime que eu estou esperando a continuação desde 2019 e eu curti muito, mas muito esse episódio 1 dessa nova temporada, principalmente a proposta dessa temporada que foge um pouquinho da proposta da temporada passada, que pra quem não se lembra, a primeira temporada foi muito mais focada em explicar o que eram as ondas de catástrofe e em como Naofumi limparia seu nome em relação à falsa acusação que ele sofreu da Malcha no primeiro episódio. O legal de Tachi no Yusha é que o autor fez um trabalho social muito forte dentro daquele universo, atacando várias crenças e ideologias que existem na vida real, mas que poucos autores ou obras têm coragem de citar ou trabalhar dentro de seus universos. Pelo menos, nesse primeiro episódio, já voltamos àquele assunto da escravidão, que novamente é um assunto muito polêmico, assim como foi nos últimos anos de Shield Hero. E para essa nova temporada, temos uma personagem que aparentemente vai ser um pouquinho mais aprofundada, que é a Risha. Uma personagem que até agora, a única coisa que eu acho dela é que eu tenho que assistir o anime de fones, porque a cada 3 palavras que ela fala, 4 são gemidos. É sério, a Risha geme demais. Muito. E eu meio que comecei a assistir o anime sem fone, mas na primeira frase dela, eu já desisti da ideia. Então eu levantei e fui buscar meu fone para evitar de explicar para as outras pessoas o que exatamente era aquilo. Lembrando que eu não li nem a light novel e nem o mangá de Tachi no Yusha. Esse é um dos poucos animes que eu quis ver a continuação realmente de animação. E agora, vamos entender o que aconteceu nesse primeiro episódio de Shield Hero 2. O episódio começa com Naofumi andando por um vilarejo, aparentemente a vila de Lorolona, que é onde a Raphtalia nasceu, e também onde agora, depois da última onda, virou um território do Herói de Escudo. E as coisas realmente pareciam bem naquela cidade, até o próprio Naofumi parecia bem mais feliz do que esteve na temporada passada inteira, e isso é realmente bem legal, ver que ele evoluiu tanto e teve tanto desenvolvimento para poder sorrir naquele universo que fez tão mal para ele. Então chegamos à cena do pinguim que geme treinando com a velha e com outro menino chamado de Kel, que também, para quem não se lembra, foi salvo pela Raphtalia e pelo Naofumi na temporada passada. Logo depois, descobrimos que o pinguim na verdade é a Risha, e que aparentemente ela tem um ótimo controle do Ki. Naofumi então começa a conversar com os 3. Ele até comentou que os status da Risha eram muito baixos em relação ao seu nível, e por isso ela deveria treinar um pouco mais para conseguir evoluir. Ele também comentou que estava vendo uma ótima evolução no Kel, e eu achei essa parte bem legal, porque na análise dele foi mostrado o nível dele da Raphtalia e da Filó. Esse detalhe eu achei bem interessante mesmo, principalmente na animação. E no status da Risha apareceu muita coisa zerada, e estava dizendo que ela era nível 1. Parece que a roupa que ela estava usando de pinguim estava interferindo na leitura do status dela. E a Risha então solta uma frase bem interessante, mas ao mesmo tempo, pelo menos pra mim, é uma frase muito triste. Ela diz que com aquela fantasia, as pessoas não perceberiam se ela está triste ou não, e por isso que ela se sentia melhor em se esforçar para melhorar. E parece que ela realmente é uma menina muito triste e se culpa bastante por causa disso. Então ela evita chamar a atenção das outras pessoas. Parece que a Risha tem um pouco de vergonha de si mesma. Então, enquanto eles conversavam ali sobre ondas e tals, um grito gigante ecoa pela vila inteira e uns bichos tipo morcegos apareceram para atacar o lugar. Mas a Filó e a Raphtalia apareceram rapidamente para resolver o problema antes mesmo do Naofumi e da velha aparecerem no local. Foi uma luta bem rápida mesmo, e eu achei esse momento de animação bem equiparado aos momentos de batalha da primeira temporada. Eu não senti, assim, pra ser sincero, tanta diferença na animação. Talvez só os efeitos especiais que se destacaram um pouquinho em relação à temporada passada. Quando o Naofumi pega uma parte dos morcegos que as meninas mataram, ele analisa essa parte desse monstro e um novo escudo acaba sendo desbloqueado, um escudo familiar do tipo morcego. Mas então não temos tantas informações sobre o que exatamente é esse escudo. E Naofumi também pareceu ficar um pouquinho receoso em relação a essa informação. Foi quando ele percebeu que a contagem da próxima onda havia parado, e uma pressão gigantesca com barulho ensurdecedor tomou conta do local. Mas então temos um corte, e esse corte leva a gente direto para a sala real, porque a rainha havia chamado os heróis para uma reunião urgente. De acordo com a rainha, isso só estava acontecendo porque a cada 100 anos, uma catástrofe assombrava aquele mundo, quando um ser lendário, que aparentemente é uma tartaruga, surgia no reino do espírito da tartaruga. Os outros heróis, com exceção do Naofumi, fazem o que eles fazem de melhor, e simplesmente vão embora. Ninguém gosta desses caras aí, porque eles não têm responsabilidade sobre nada e sempre dão mais trabalho ainda pro Naofumi. E ao contrário deles, o Naofumi aceita o pedido da rainha
e resolve que irá cuidar pessoalmente do espírito lendário, e os dois então começam a conversar mais um pouco. E então vemos que a Melt, a filha da rainha, está cuidando do território do Naofumi para ele, já que até aqui, nessa segunda temporada, ela ainda não havia sido citada e eu também estava meio confuso e curioso para saber o que aconteceu com ela. Então, o Naofumi e a rainha continuam ali discutindo mais a parte estratégica do plano para enfrentar a tartaruga e de como fariam um avanço contra esse monstro. E do lado de fora, ali da sala da rainha, o clima pareceu que ficou meio tenso para o lado da Risha, já que ela ficou de frente com os antigos membros de sua party. No passado, ela fazia parte do grupo do herói do arco, o Itsuki, e parece que o pessoal lá realmente não gostava dela, e ainda fizeram ela começar a chorar depois de humilhar ela na frente de todo mundo. Cara, sinceramente, eu fiquei muito triste pela Risha nesse momento, e com muita raiva, mas muita raiva do herói do arco, porque mano, ele foi muito, mas muito babaca, tipo muito. Então vou torcer contra ele nessa temporada inteira. Então, temos um corte na cena e vamos direto para a loja do Erhard, que é onde o Naofumi sempre vai buscar seu material normalmente. E assim, descobrimos pelo Erhard mais informações sobre o plano da rainha, e parece que ela realmente estava se preparando com um grande exército para essa guerra com a tartaruga. E também vemos que a Raphtalia ficou muito próxima da Risha e estava tentando realmente ajudá-la, até que a Raphtalia diz que tem uma ideia e leva a Risha até o vendedor da Deep Web daquele mundo. Lá na frente do vendedor, a Raphtalia diz que a ideia dela é transformar a Risha em uma escrava do Naofumi para que ela conseguisse a bênção do herói do escudo. E com essa bênção, aparentemente ela iria conseguir evoluir mais rápido. E a Risha até ficou meio que hesitante em relação a isso. E o Naofumi falou para a Raphtalia não forçar a barra com ela. Se a Risha não quisesse, era só não fazer, mostrando que o Naofumi não é um odiador de mulheres. Então, cara, quem acha que ele não gosta de mulher tá errado. E quando ele já estava indo embora, a menina pinguim finalmente tomou a decisão e disse que aceitava. E assim temos o primeiro contrato de restrição dessa segunda temporada do anime, que sinceramente já começou muito bem. E o que eu mais gostei nessa cena foi que não teve nada exposto, e praticamente também não houve censura. Foi uma coisa bem natural e bem tranquila mesmo. É aquele tipo de cena que você não fica incomodado, tenta esconder dos outros, é uma cena bem tranquila mesmo. Então eu achei bem interessante isso, que não foi forçando assim pra trazer uma exposição para o personagem, pra tentar chamar atenção a essas coisas. Então eu gostei muito disso na animação. Eles passaram uma coisa bem natural, sem forçar muita barra. E a Risha, depois disso, para que o Itsuki a reconhecesse como alguém forte, pede com lágrimas nos olhos que o Naofumi a treine. E depois de aceitar o pedido da Risha, o Naofumi finalmente fala o que eu queria falar o episódio inteiro. Ele fala: pare com esses gritinhos! Finalmente! Naofumi salvando os telespectadores de sofrerem com constrangimento sem fone. Obrigado, herói do escudo, você realmente é um herói! Então, depois disso, desse contrato, temos a viagem dos protagonistas para o reino do espírito da tartaruga. Então temos aquela cena de viagem dos heróis, e é uma cena de viagem muito bonita, com a Risha se aproximando mais desse novo grupo dela, e com a aventura realmente passando por cenários muito bonitos, e realmente muito bem desenhados. Até temos aquele sorrisinho do Naofumi, de novo nessa brincadeira toda, e foi bem da hora ver esse sorrisinho dele. Parece que ele realmente está muito mais feliz do que foi na temporada passada. E quando o grupo de nossos heróis já estavam chegando próximo de seu destino, eles passam por uma família que aparentemente estava indo embora do reino da tartaruga, ou para ser mais específico, eram refugiados fugindo desse reino. Então nossos heróis param para um jantar e vemos que a Filó consegue se comunicar com a Fitoria mentalmente, e o Naofumi até brinca falando que o cabelo rebelde dela é tipo uma antena. E a Fitoria passa a seguinte mensagem pela Filó: se os 4 heróis cardinais não puderem trabalhar juntos, então você precisa dar um jeito no espírito da tartaruga. E o Naofumi, após pensar um pouquinho com essa frase, relaciona ela com a frase: o mundo pede por sacrifícios de toda a vida existente. Mas ele mesmo não sabe qual é o significado disso. Então meio que isso tudo aí ficou em aberto, e a gente não conseguiu entender nada. E depois de tudo isso, eles seguem novamente para o seu destino. E quando eles chegam ao reino do espírito da tartaruga, muitas pessoas estavam fugindo justamente com medo do espírito da tartaruga. E havia um rumor pela cidade de que 3 dos 4 heróis cardinais haviam morrido na batalha. Mas era só um rumor. A Fitoria confirmou pela Filó que os heróis ainda estavam vivos. Uma pessoa de manto escuro não identificada parecia ser a responsável por esses rumores. E antes mesmo que pudesse se acomodar pela cidade,
o grupo do Naofumi acaba sendo atacado por uma horda de monstros, incluindo aqueles morcegos estranhos e alguns outros que pareciam Yetis. A batalha então é bem tensa, e na minha visão, contou com uma animação muito boa, e o Naofumi, no final, acabou sendo cercado por esses monstros, mas como todas as pessoas já haviam sido evacuadas, ele usou seu escudo da fúria, e com um ataque chamado Explosão de Gás das Trevas, ele acabou eliminando todos os monstros, apesar de que no final ele ficou bem acabado com o uso desse escudo. E aqui, eu realmente achei que a animação ficou bem da hora, com as marcas aparecendo pelo corpo dele, a mudança da cor da tela do normal para o vermelho, efeitos sonoros, eu achei tudo muito bom. E por fim, a pessoa do manto que eu falei mais cedo, aparece na parte de cima da cratera que foi criada pelo Naofumi, e era uma mulher, que depois de perguntar se ele era o herói do escudo, pediu que ele a matasse. E com esse gancho, vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui pra frente, no próximo episódio de Shield Hero. E esse episódio 1 nos deixou muitas perguntas, como qual é o real potencial da Risha, e como exatamente ela vai usar o que a velha estava ensinando a ela, quem é a mulher do capuz, o que exatamente a Vitória estava querendo dizer naquela comunicação pela Filó, e o que exatamente é esse tal de espírito tartaruga, o quão forte é esse bicho aí, se realmente for um bicho. Eu tenho muitas dúvidas em relação a esse monstro, mas se você curtiu esse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários a hashtag Naofumi, pra mim saber que você quer mais vídeos de Itachi no Yusha aqui no canal. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!